Marcos, capítulo de número 5, versículo 21 até o versículo de número 43. Um texto muito conhecido. Eu já devo ter pregado esse texto já algumas vezes, mas tem algo extraordinário. Se eu e você entendermos isso, o que o Senhor está mostrando a nós nesse texto, nessa noite, eu creio que a nossa vida espiritual vai dar uma guinada extraordinária. E o título da minha mensagem nessa noite é: não tenha medo, creia. Diga à pessoa que está do seu lado: não tenha medo. Diga assim: não tenha medo, creia. Creia. Ei, Jesus. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21. O texto diz o seguinte: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. E ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Ali aparece a história da mulher. Vá até agora o versículo de número 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram ele. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Volte novamente ao versículo de número 36. Quando Jairo recebe a notícia: não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Não tem mais esperança, acabou. A palavra de Deus nos diz que Jesus disse: olha, ele não levou em consideração aquilo que as pessoas falaram e diz: não tenha medo, tão somente creia. E eu quero nessa noite, com a graça do Senhor Jesus, desconstruir alguns fundamentos acerca da sua fé e estabelecer alguns fundamentos acerca do que é fé. Uma fé genuína, uma fé eficaz. A fé, ela não deve estar nas circunstâncias. A fé, ela precisa estar em Jesus. Fé não é vencer circunstâncias. Vou repetir: fé não é vencer circunstâncias, mas permanecer em Jesus, que é maior que as circunstâncias. Amém? Fé não é vencer as circunstâncias. Fé é permanecer em Jesus, mesmo diante de circunstâncias adversas. Amados, fé não é conquistar neste mundo. Fé é um lugar que eu conquisto em Deus. Amém? Fé não é conquistar neste mundo. Fé é um lugar que eu conquisto em Deus. Fé não é um amuleto de sorte. Fé é saber quem eu sou em Deus. Fé não é um amuleto de sorte. Fé
é saber que as circunstâncias não definem quem eu sou. Fé é saber aquilo que Deus diz a meu respeito e crer naquilo que Deus diz a meu respeito. Amados, a verdade sobre a minha vida e sobre a sua vida não estão naquilo que as circunstâncias dizem a nosso respeito, mas aquilo que Deus diz a nosso respeito. Amém? Vou repetir, tu acha que não entendeu isso. Fé não é aquilo, a sua falta ou muita fé, não é aquilo que as circunstâncias dizem a seu respeito, mas aquilo que Deus diz a seu respeito. Amém? Então você temos que entender alguns princípios acerca da fé. Mas uma pessoa de fé não é aquela que tem grandes conquistas aos olhos dos homens, mas aquela que tem grandes conquistas em Deus. Isso é uma pessoa de fé. Isso é uma pessoa de fé. Fé não é conquistar neste mundo. Fé é conquistar em Deus. É interessante você ver, ouvir Enoque. A Bíblia diz, Enoque produziu alguma coisa? Enoque fez alguma coisa? Enoque fez o quê? Andou com Deus. E Deus chamou isso um homem de fé. Fé. Amados, as verdadeiras conquistas da fé são aquelas que eu e você desenvolvemos em um relacionamento com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essas são as verdadeiras conquistas da fé. Isso é verdadeiro, isso é eterno. E eu quero dizer algo para você, e nisso você já alcançou muito. Meu Deus, você não está entendendo o que eu estou falando. As maiores conquistas que eu e você podemos alcançar em Deus, eu e você já alcançamos. Quer ver as maiores conquistas? Você já alcançou o perdão dos seus pecados? Você já alcançou a salvação da sua alma? Você tem a esperança da vida eterna? Você crê que Deus ama você? Você crê na ressurreição dos mortos? Você crê na sua vida eterna com Deus? O que mais você espera conquistar pela sua fé? Você é uma pessoa de fé, meu irmão. Mas o diabo diz que você não tem fé. E você acredita na conversa mole do diabo. Por quê? Porque você não é milionário, porque você não tem saúde, ou porque você tem uma casa caindo aos pedaços. Por isso o seu diabo diz que você não tem fé. É mentira do capeta. Fé é aquilo que eu conquisto em Deus. Me diz algo maior que Deus pode dar para você do que ser cheio do Espírito Santo. Me diz. Você alcançou já isso? Quantos já alcançaram, foram cheios do Espírito Santo? Já receberam o Espírito Santo? Já foi? Então você é uma pessoa de fé, meu irmão. Então você tem fé. Muitas vezes, eu tenho uma fé tão pequena, eu sou tão pobrezinho, eu não troquei de carro esse ano, então a minha fé é pequena. Misericórdia, meu irmão. Amado, para trocar de carro todo ano, tu não precisa de fé. Basta trabalhar bastante, estudar muito, que tu troca de carro. Qualquer ímpio faz isso. Mas deixa eu até falar algo depois. Eu vou levar no meu depósito de amor que eu tenho para você. Deixa, não vou falar. Vou falar assim. Crente que usa da fé para trocar de carro, para ficar rico, é porque é malandro. Amém, eu amo você. Amados, fé é para as coisas de Deus, para relacionamento com Deus. Isso é fé. Fé é um lugar em Deus. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa ter o quê? Fé. Então, para que eu uso fé? Para me relacionar com Deus.
para alcançar as coisas de Deus, para andar com Deus, não para conquistar neste mundo. E eu vou explanar mais acerca disso. Mas o que eu e você temos que entender, e eu quero que você saia daqui nessa noite, sabe, com peito de pomba, assim, sabe? Eu sou um cara de fé. Sabe? Mas você tem que entender, você tem fé. Pare de andar como derrotado, um João Ninguém, um coitadinho. Você é uma pessoa que tem fé. Você tem fé. Você alcançou o perdão dos seus pecados, que não tinha nada nessa terra que fosse possível. Você crê que seus pecados foram perdoados? Como você crê nisso? Pela fé. Então você alcança as coisas de Deus. Aquilo que é importante, você já alcançou em Deus. Você é uma pessoa de fé. Então, diante das circunstâncias, não tema, creia, ponto. Passe por cima. Você é uma pessoa de fé. As maiores coisas em Deus, que Deus tem para você, você já alcançou. Meu Deus. Amados, a fé é genuína. O problema, amados, está em querer uma fé para conquistar neste mundo. Vou repetir essa frase aqui. Eu estou com uma série de frases, eu até vou ler. O problema de muito crente está em querer uma fé para conquistar neste mundo. Esta espécie de fé é corrupta, cheia de distorções, egoísta e diabólica. Ponto. A fé que Deus me deu para eu conquistar em Deus. Diga a pessoa que está do seu lado, Deus tem mais para a sua vida. E o que você pensa quando eu digo isso para você? Nas coisas deste mundo ou nas coisas da eternidade? Amados, a fé genuína é o meio para nos relacionarmos com Deus, não para conquistarmos deste mundo. Eu quero agora dar 3 pontos para você. Em primeiro lugar, a vitória da fé. Fé. A vitória da fé. Mas a vitória da fé não está em vencer circunstâncias, mas em permanecer em Jesus. Diga assim, a vitória da fé não está em vencer circunstâncias, mas em permanecer firme em Deus. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 39. Vamos para a Bíblia. Hebreus 11, 39. Deixa alguém falar bem. E todos estes, olha só. E ali, mas todos esses está falando lá da galeria dos homens da fé. Daqueles homens que morreram em função da causa do Evangelho. Todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, alcançaram a promessa. Mas a Bíblia não diz que eles tiveram um bom testemunho de fé? Fé não é conquistar? Fé não é ter vitória em todas as coisas? Não. Fé é saber quem eu sou em Deus. Olha só o capítulo 10 de Hebreus, versículo 36. Hebreus 10, 36. Amados, nós estamos falando que nós queremos crescer em Deus, amém? O texto diz, Hebreus 10, 36. Vai, Flavinho. Dá um curso para o Flavinho. Vocês precisam perseverar, de modo que... Não, deixa eu falar. Preste atenção. Porque necessitais de perseverança. Diga assim, perseverança.
para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Versículo seguinte. Pois ainda, em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Versículo 38. Mas meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39. Nós, porém, não somos aqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da sua alma. Mas o texto de Mateus precisa de perseverar, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, recebeis a promessa. E que promessa é essa? A volta do Senhor Jesus. O texto diz, aquele que há de vir, quem é aquele que há de vir? Olha o versículo seguinte. Quem é aquele que há de vir? Quem é aquele que há de vir? Ele não falhará. Qual é a nossa esperança? Que fé eu devo ter? Na volta do Senhor Jesus. Nisso eu devo perseverar com a minha fé, fazer a vontade de Deus e perseverar e perseverar dia após dia, porque o dia da minha redenção está chegando, o dia do Senhor está vindo, e eu devo estar pronto, por isso eu preciso crer. Para isso é a fé. Isso é fé. Amados, a religião deste mundo, eu vou usar bem deste mundo, prega que fé é um amuleto para se usar de Deus, para buscar status e conquistas deste mundo. O Evangelho de Jesus Cristo diz que fé é um meio para me relacionar com Deus, ser em Deus e conquistar a eternidade com Deus. O que você prefere? As conquistas em Deus ou conquistas deste mundo? Em Deus. Isso é fé. Fé. Aleluia. 2. Não troque o prêmio principal por um bônus temporário. Diga assim, não troque o prêmio principal por um bônus temporário. Amados, conquistas deste mundo são lícitas. Mas esse não é o foco da sua fé. Não é o foco. É apenas um bônus que Deus dá enquanto eu e você vivemos neste mundo. É um bônus. Não é o foco da fé. Em 1 João 5:3. 1 João. Primeira carta de João. Capítulo 5. Versículo 3. Diz o seguinte: porque nisso consiste o amor de Deus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos são penosos. É isso? Seus mandamentos não são penosos. Em outra tradução diz, não são pesados. Versículo seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Vamos repetir de novo? Isso é bacana. E esta é a vitória que vence o mundo. Vamos de novo. E esta é a vitória que vence o mundo. Fé. Versículo 5. E quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Mas a minha fé, a minha força da fé, é vencer o mundo. Você já venceu o mundo. O mundo é corrompido. A Bíblia diz que tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Você já venceu essas coisas? E a Bíblia diz que tudo aquilo que há no mundo são essas coisas. Você já venceu elas? Então por que você está buscando a sua fé para ter essas coisas? Amados, eu tenho que buscar a fé e passar por cima do mundo. Eu não busco mais nada deste mundo. Eu já venci este mundo. Quantos já venceram este mundo?
Então a sua fé é para você permanecer e mergulhar em Deus. Estar em Jesus é vencer a corrupção, vencer o pecado, vencer as coisas que reinam neste mundo. A questão, sabe qual é o problema? É que eu e você nos desconectamos tanto da eternidade, que buscamos a fé para conquistar neste mundo. E aí nós acabamos nos corrompendo, porque a nossa fé não é para conquistar neste mundo, mas é para conquistarmos na eternidade. Então eu e você temos que ter a percepção de eternidade. A questão é que enquanto eu e você estamos neste mundo, Deus dá os bônus. E até permite que você conquiste algumas coisas nessa terra querendo em Deus. Mas esse não é um foco, é o bônus. O problema é que você trocou o bônus pelo prêmio principal. O prêmio principal pelo bônus. Alguns têm trocado a eternidade com Deus por alguns anos de prosperidade. Amados, temos trocado o eterno pelo passageiro. Problemas circunstanciais em problemas vitais. E eu quero dizer para você, use a sua fé para desenvolver uma vida de oração e comunhão com Deus. Isso é fé. Isso é uma fé de verdade. Desenvolver um relacionamento com Deus. Eu tenho fé, então eu preciso desenvolver a minha fé. Como é que você faz isso? Ore mais. Tenha mais relacionamento com Deus. Mergulhe na palavra. Manifeste o amor de Deus. Isso é fé. Mas o mundo diz, conquiste, daí você vai ter sucesso. E a gente cai nessa conversa mole. E quer usar de Deus para isso. E aí esquecemos a eternidade. E ficamos reclamando com Deus. Número 3, fé é ficar ao lado de Jesus, não do lado das circunstâncias. Diga assim, fé é ficar do lado de Jesus, não do lado das circunstâncias. Mas a manifestação da fé da vida de Jairo, o pai daquela menina que havia falecido, não estava no seu inconformismo com a morte da sua filha. Não estava. Estava sim em ele permanecer ao lado de Jesus, mesmo diante de más notícias. Isso foi a manifestação de fé dele. Ele permaneceu do lado de Jesus. Amado, Jesus, se você ler o texto, Jesus não disse para ele, tenha fé, eu vou ressuscitar a sua filha. Jesus falou isso para ele? Não. Jesus só falou, não temas. Então somente creia. Creia. Creia quem? Em quem? Em Jesus. O que Jesus vai fazer depois, não importa. Ele podia ressuscitar a filha dele? Podia, talvez não. E o que ele diz? Não tenha medo, creia, esteja comigo. Comigo você é vitorioso. Não ser sua filha ressuscitar. Mas a vitória sobre uma circunstância não significa que você é um homem ou uma mulher de fé. Mas permanecer ao lado de Jesus, nos momentos bons ou nos momentos adversos, isso determina a sua fé. Isso é fé. Mas crer é permanecer ao lado de Jesus, não ao lado das circunstâncias. Crer é não ter medo diante da morte, dores e circunstâncias, mas permanecer firme em Jesus, independentemente das circunstâncias. Tem um exemplo, anote se você está anotando, em Daniel capítulo 3. Tem uma história extraordinária de fé. Extraordinária de fé. Havia 3 homens, Misael, Azael e Ananias, conhecido pelos nomes babilônicos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor tinha erguido uma estátua enorme de 20 metros de altura. E ele diz assim, que todo aquele, depois que tocasse a cítara, a harpa, todos deviam se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Que aquele que não se curvasse seria jogado na fornalha ardente. Pois bem, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, pessoas de fé,
eles não se curvaram diante da estátua. E o que é interessante é que o posicionamento deles foi o seguinte. Deixa eu ler o versículo 16 de Daniel 3. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não me livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Isto é fé. Não importa, Deus pode me livrar ou não, mas desse aqui de Deus eu não abro mão. Isso é fé. Deus livrou eles da fornalha ardente? Não. Eles não foram jogados na fornalha? Lá Deus salvou eles. Tirou eles de dentro da fornalha. Mas eles limitaram, eles estabeleceram, eles condicionaram a fé em Deus pela libertação deles. Dizem, Deus, eu só creio em Ti se eu for vencedor, se eu não for para o fogo ardente. Daí Tu és Deus na minha vida. Eles disseram isso? Deus, se Ele quiser, Ele pode me livrar. Mas se Ele não quiser, saiba, eu não vou adorar esse Deus, eu continuo crendo no meu Deus. Isso é fé. Isso é fé. Amados, ficar do lado das circunstâncias é ter as circunstâncias perto e Jesus longe. É querer usar de uma suposta fé para atrair Jesus para mudar as circunstâncias. Isso é ficar do lado das circunstâncias. Você quer Jesus para mudar a sua situação. Ficar do lado de Jesus é ter Jesus mais perto que as circunstâncias. E nesse seguir de perto, pode acontecer algumas coisas. 3 coisas, basicamente. 3 coisas. Preste bem atenção. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado, agora fique ligado. O que significa você crer em Deus? O que pode acontecer? Vocês podem estar passando por um vale difícil e doloroso. Um vale difícil e doloroso. Com a mão do Deus Altíssimo, sustentando você na dificuldade e na dor. Isso é ter fé. Pode acontecer também que você esteja passando por um vale difícil e doloroso. E você vai vencendo dia após dia, degrau após degrau. Pode ser também que você esteja passando por um vale difícil e doloroso, mas você passa sobre ele de forma extraordinária e sobrenatural, sem dor ou circunstâncias, ou qualquer dificuldade. Você passa por cima, é como andar sobre as águas. Quem teve mais fé? Ninguém. Todos tiveram fé. Porque quem define a fé não é a sua circunstância, mas que você permaneceu em Jesus. Esse é o segredo da fé. Amados, tudo isso é uma vida de fé, pois fé é se manter firme em Jesus. E eu estou declarando para você que você é um homem e uma mulher de fé. Você é um homem e uma mulher de fé. De fé. Não deixe que as coisas deste mundo, que a pretensa religião, chame de você de incrédulo. Que você é um homem de fé pequena, porque você está passando por lutas e por dificuldades. A luta e a dificuldade ocorrem com todos. Aqueles que permanecem firmes, esses vão até o fim. Esses são que têm fé. Caso contrário, eu falei isso no domingo passado, eu vou repetir. Paulo era um homem de pouca fé.
Se lutas e dificuldades definem que uma pessoa não tem fé, então Paulo não tinha fé. Paulo pregava, em vez de dormir em casa ou no hotel 5 estrelas, ele ia para a cadeia. Ele tinha que pregar o evangelho. E de onde que ele pregava o evangelho? Numa rede de televisão? Não, da cadeia. Navegando, passou por 3 naufrágios. Devia ter alguma brecha na vida desse homem, né? Passou por algumas, se não me engano, foi 3 vezes, 39 chicotadas. Ele só não levava 40, porque a pessoa que levava 40, ela não podia mais ser novamente sentenciada com a mesma sentença. Então ela dava 39, para ele poder novamente ser sentenciado com 40. Passava na cadeia. E terminou a vida dele de forma extraordinária, escrevendo livros e fazendo seminários pelo mundo. Decapitado. Mas ele permaneceu firme na fé. Porque ele não abriu mão de Jesus. Amados, você é uma pessoa de fé. Quando você ergue as suas mãos, você está adorando a Deus e crendo que Deus está recebendo a sua adoração. Amados, você é uma pessoa exercendo fé. Quando você vai lá no seu secreto buscando a Deus, você está exercendo fé. Quando você está lá lendo a sua Bíblia, sendo alimentando de Deus, você está exercendo fé. Quando você pisa na bola e você diz, Senhor, me perdoa o meu pecado, você está exercendo fé. Quando você diz, Senhor, me enche do teu Espírito, e você sai cheio, sentindo a presença de Deus na sua vida, você está exercendo fé. Com aquilo que é, o suprassumo do reino de Deus nessa terra, você já tem alcançado. Você já tem alcançado o maior. Amado, se você já alcançou o maior, as coisas pequenas não têm valor. Não tem valor. Creia, você é uma pessoa de fé. Diga ao seu que está do seu lado, você é uma pessoa de fé. Ei, Jesus. Mas por isso eu digo para você, não tema, tão somente creia. Não tenha medo, creia. Creia, mergulhe em Deus. Sabe, use as fé que você tem e mergulhe mais. Quanto mais mergulhado em Deus, mais protegido em Deus você vai estar. Invista em sua vida de oração, comunhão e adoração no secreto. Mergulhe na palavra. E uma frase que eu tenho usado, amados, viva o evangelho na veia, sabe? Força, com pancada, sabe? Cheio. Mas e você você já tem tudo. Você já tem tudo para viver neste mundo de forma extraordinária. E você pode fazê-lo. Deus já deu todas as provas. E você já alcançou tudo aquilo que era o mais difícil. Você já alcançou. O que é mais difícil nessa terra do que a salvação da sua alma? Você já alcançou ela? Então o que pode ser de mais importante, de maior valor para você? Feche seus olhos. Paizinho querido, obrigado. Porque estou diante de homens e mulheres de fé. Homens e mulheres de fé. Senhor, eu declaro que aquilo que o diabo tem minado, desconstruído, trazendo culpa, peso, que eu declaro cai por terra agora em nome de Jesus. Senhor, cada um dos meus irmãos e irmãs são vitoriosos. Senhor, e a minha oração nesse tempo é que eles venham permanecer até o fim. Senhor, que as circunstâncias não mais governem a vida. Que as circunstâncias, Senhor, não mais definam quem são ou que não são. Senhor, que a circunstância não mais os acuse. Senhor, porque a circunstância não define quem somos. Não define se somos melhores ou piores.
Senhor, as circunstâncias são simplesmente circunstâncias. Senhor, e toda circunstância passa. Senhor, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Senhor, e a minha oração nessa noite é que nós, Senhor, estejamos colocando dentro de nós, Senhor, algo central, Senhor, firme, da fé que temos em Cristo Jesus. Senhor, que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Senhor, que o Senhor já nos perdoou todos os pecados. Senhor, que temos a certeza, Senhor, da vitória, a certeza da vida eterna, crendo que se o Senhor vier neste tempo, nós iremos passar a eternidade contigo. E se o Senhor não vier, nós iremos permanecer fiéis até o fim, até o dia que o Senhor nos chamar para a sua glória. Senhor, o Senhor tem nos dado o penhor da sua herança, declarando: filho e filha, vocês são meus, ao derramar sobre nós o teu Espírito Santo. Que prova maior de nós termos a natureza do próprio Deus em nós. Senhor, que possamos perceber aquilo que é verdadeiro, aquilo que é concreto, Senhor, e perceber que já somos homens e mulheres de fé. Oh Espírito Santo, eu peço, esteja imprimindo essas verdades em cada coração. Imprime, Espírito Santo, essas verdades em cada coração. Ah, amado Espírito Santo, amado Espírito Santo, amado Espírito Santo, por gentileza, todo pensamento de incredulidade, eu amarro agora em nome de Jesus. Ei, Senhor, Senhor, aqui estão homens e mulheres de fé, de fé. Senhor, aqui tem homens e mulheres que são mais do que vencedores, são mais do que vencedores porque já venceram. Senhor, eles já venceram este mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé, que Jesus é o nosso Salvador. Essa é a nossa vitória, a nossa fé. Nós não precisamos vencer circunstâncias para provarmos que somos vencedores. Nós já somos vencedores, porque já vencemos o mundo, porque estamos em Cristo Jesus.